O tribunal deveria ser um lugar onde a justiça é feita e as leis são seguidas, mas às vezes vira palco de confusão, violência e morte. Alguns condenados podem atacar juízes ou vítimas, enquanto outros são alvos de inimigos. No vídeo de hoje, vamos falar sobre condenados que perderam a vida em tribunais. Você está no Detetive da Sentença. Siali Angilau. Siali Angilau era um jovem de 25 anos envolvido em atividades de uma gangue que se tornou protagonista de um incidente chocante em um tribunal. Ele se uniu a um grupo violento que espalhava o medo na região de Salt Lake City, cometendo crimes como roubo, agressão e até assassinato, após abandonar a escola. Com uma altura imponente de 1,91 m e pesando cerca de 170 quilos, Siali não teve dificuldade em se integrar à vida da gangue, alcançando rapidamente uma posição elevada na hierarquia. Em 2014, autoridades prenderam e acusaram vários membros da gangue, incluindo Siali. Ele foi um dos 17 acusados em uma lista que incluía conspiração, agressão, roubo, crimes com armas e diversos ataques a trabalhadores de lojas locais. No entanto, as acusações não pararam por aí. Siali também enfrentou processos por agredir 2 oficiais federais e ameaçá-los com uma arma de fogo. Ele foi o último réu a enfrentar julgamento, e o desfecho foi marcado por um evento dramático. Durante o julgamento, um detento estava testemunhando sobre os detalhes internos da gangue quando Siali, sentindo que já havia sido o bastante, tomou uma atitude audaciosa. Ele avistou uma caneta, pegou-a de um advogado e pulou sobre o banco das testemunhas em uma tentativa chocante de atacá-la. Um policial agiu rapidamente, disparando várias vezes contra Siali, evitando danos adicionais. Siali foi levado às pressas para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Esse evento perturbador resultou em um julgamento nulo, impactando profundamente o júri. Houve debates sobre a justificativa do uso da força, com a família de Siali argumentando que houve violência excessiva. No entanto, uma investigação interna absolveu o policial de irregularidades, considerando o uso da força razoável, dada a natureza súbita e perigosa do ataque. A família de Siali alegou que o racismo desempenhou um papel no tiroteio e defendeu o uso de opções menos letais, como tasers. Apesar dessas alegações, o policial foi absolvido. A família também processou o policial por uso excessivo de força, argumentando violação dos direitos civis. No entanto, o caso foi arquivado por um juiz que considerou o tiroteio justificado, afirmando que o policial agiu de maneira razoável para proteger a testemunha e outros presentes. Klaus Grabowski. As ações de Grabowski tiveram um impacto significativo na vida de Marianne. Marianne nasceu em 1950 e cresceu em Sarstedt, na Alemanha Ocidental, em um ambiente conservador e religioso, porém com um pai que enfrentava problemas com o álcool. Seus pais se divorciaram e Marianne enfrentou um relacionamento tumultuado com seu padrasto, o que resultou em sua expulsão de casa. Ela tornou-se mãe muito jovem, abrindo mão de seus 2 primeiros filhos para a adoção e vivenciou um incidente traumático em 1972. Nesse mesmo ano, Marianne começou a namorar o gerente de um pub onde ambos trabalhavam e ficou grávida novamente. Ela deu à luz seu 3º filho, que se chamava Anna. Criando-a como mãe solteira, o estilo de vida de Marianne estava longe do ideal. Ela frequentemente deixava a jovem Anna se virar sozinha e chegou a considerar entregá-la para a adoção. Em 5 de maio de 1980, aos 7 anos, Anna teve um desentendimento com sua mãe e decidiu faltar à escola. Ela foi sequestrada por Klaus Grabowski, um açougueiro de 35 anos com histórico de crimes, que a agrediu e estrangulou, deixando seu corpo sem vida perto de um matagal. A noiva de Grabowski o denunciou à polícia, levando à sua prisão. A reação de Marianne foi chocante.
Na manhã de 6 de março de 1981, durante o terceiro dia do julgamento por volta das 10 horas, Marianne conseguiu entrar uma arma na sala do Tribunal Distrital de Lübeck. Em uma reviravolta surpreendente, ela disparou fatalmente contra Klaus Grabowski. Marianne disparou 7 tiros nas costas de Grabowski, com 6 deles acertando o alvo, causando sua morte quase instantânea. Em seguida, ela se entregou sem resistência. Quase um ano depois, em 2 de novembro de 1982, Marianne foi inicialmente acusada de assassinato. No entanto, a acusação de assassinato foi retirada após 28 dias de negociações. 4 meses após o início do julgamento, em 2 de março de 1983, o Tribunal do Circuito da Câmara do Tribunal Distrital de Lübeck condenou Marianne por homicídio culposo e posse ilegal de arma de fogo. Ela foi condenada a 6 anos de prisão, mas acabou sendo libertada após cumprir 3 anos. As ações de Marianne provocaram um debate público significativo e receberam ampla cobertura midiática. Em 17 de setembro de 1996, aos 46 anos, Marianne sucumbiu ao câncer pancreático em um hospital de Lübeck. Ela foi enterrada ao lado de sua amada filha Anna. David Paradiso. A vida de David tomou um rumo sombrio quando ele se envolveu em uma saga envolvente e repleta de violência. Tudo começou com sua prisão em dezembro de 2006 por um crime horrível: o assassinato de sua namorada, Eileen Pelt. O relacionamento deles mal durou algumas semanas quando David literalmente espancou sua namorada no banco de trás de um carro dirigido por sua mãe, Deborah Paradiso. Deborah mais tarde afirmou que não tinha visto o casal discutir até aquele dia. No entanto, o que se seguiu foi ainda mais surpreendente. Sem se preocupar com a gravidade de seu crime, David obrigou sua mãe a levá-lo de Lloyd, na Califórnia, para um local a 25 quilômetros de distância no condado de Amador, onde ele cruelmente se livrou do corpo sem vida de Eileen ao longo de uma estrada deserta. Durante seu julgamento em 2009, a narrativa tomou um rumo ainda mais estranho. Antes do julgamento, a mãe de David, Deborah Paradiso, estava profundamente preocupada com a saúde mental de seu filho. Ela havia notado sinais de um possível colapso, como tristeza em seus olhos e suspeitas de que ele possuía uma arma, que ela relatou às autoridades. Apesar de suas preocupações, nenhuma evidência de uma arma foi encontrada durante uma busca na cela de David, então suas preocupações foram ignoradas. Deborah mais tarde alegou que essa negligência contribuiu para os eventos catastróficos que se seguiram. Durante o julgamento, David apresentou uma versão diferente dos eventos. Ele abandonou seu argumento anterior de que agiu com medo por sua vida e, em vez disso, afirmou que tirou a vida de Eileen porque acreditava que ela merecia morrer. Essa mudança dramática em sua história foi tanto confusa quanto perturbadora. Enquanto o julgamento fazia uma pausa momentânea devido a um surto emocional de Deborah, David aproveitou a oportunidade. Ele atacou a juíza Cinda Fox, que presidia o julgamento, com uma arma afiada não identificada. Ele esfaqueou a juíza várias vezes e a agrediu fisicamente. Apesar das tentativas dos visitantes do tribunal de intervir, foi o detetive Eric Bradley quem finalmente sacou sua arma e atirou em David. Apesar dos ferimentos, a juíza Fox foi retirada da sala do tribunal em uma maca e se recuperou. David Paradiso não resistiu aos ferimentos ao tiro que sofreu durante o evento caótico. Slobodan Praljak. Slobodan foi um croata bósnio que desempenhou um papel militar significativo durante a Guerra da Bósnia, de 92 e 95. Slobodan era um homem de diversos talentos. Não apenas era soldado, mas também engenheiro, diretor de televisão e teatro, e até tentou a sorte nos negócios. Ele ganhou destaque ao se juntar voluntariamente às Forças Armadas Croatas durante a Guerra de Independência da Croácia em 91.
Slobodan ocupou uma posição de destaque nas Forças Armadas croatas e foi uma das figuras-chave no Conselho de Defesa croata durante a Guerra da Bósnia. No entanto, sua vida deu uma reviravolta sombria quando foi acusado pelo Tribunal Penal Internacional da antiga Iugoslávia em 2004. As acusações contra Slobodan eram graves e incluíam sua alegada omissão em prevenir crimes cometidos pelas Forças Armadas, como remoção e detenção da população muçulmana, assassinatos, destruição de edifícios e ataques a organizações internacionais. Em 2017, o Tribunal Penal Internacional da antiga Iugoslávia proferiu seu veredicto, considerando Slobodan culpado por violar as leis de guerra, cometer crimes contra a humanidade e violar as convenções de Genebra. A reação de Slobodan a essa sentença condenatória foi um espetáculo no tribunal. Durante a pronúncia do julgamento de sua apelação em 29 de novembro de 2017, Slobodan rejeitou publicamente o veredicto. Contudo, em um gesto chocante e dramático, ele fez algo que deixou todos na sala de audiências sem acreditar. Slobodan ousadamente ingeriu uma quantidade de cianeto em um gesto de desespero. As imagens desse ato enviaram ondas de choque pela comunidade internacional. Ele foi rapidamente levado para um hospital, mas suas ações se mostraram fatais e ele faleceu. Foi um fim dramático e trágico para um homem cuja vida havia sido enredada nos horrores da guerra e nos subsequentes processos legais. Brian Nichols. Brian Nichols nasceu em 10 de dezembro de 71 em Baltimore, Maryland. Brian levou uma vida marcada pelo crime, e sua jornada criminal foi caracterizada por um passado problemático, com condenações anteriores por roubo e violência, sendo sinais claros do que estava por vir. No entanto, foi em 11 de março de 2005 que seu nome se tornaria sinônimo de violência e caos. Naquele trágico dia, Brian estava no tribunal do condado de Fulton para um novo julgamento por acusações de abuso e outros crimes graves. Ele já tinha histórico de problemas de raiva, mas ninguém poderia ter previsto os horrores que se desdobrariam. A violenta sequência de Brian começou quando ele dominou uma policial, apoderando-se de sua arma. Em questão de momentos, ele desencadeou uma rajada de tiros dentro do tribunal, deixando um rastro de morte e destruição. Entre suas vítimas estavam o juiz Roland Barnes, uma datilógrafa do tribunal e um policial. O ataque de Brian não se limitou ao tribunal, pois ele também matou um agente federal e um agente de alfândega durante sua fuga. Em meio ao caos, Atlanta foi tomada pelo medo, enquanto Brian liderava as autoridades em uma enorme caçada. Seu rosto estava estampado em telas de televisão. Brian acabou fazendo uma mulher refém e fugindo para um complexo de apartamentos na periferia. Foi lá que o pesadelo chegou ao fim. Em uma reviravolta surpreendente, Brian se entregou pacificamente às autoridades, encerrando uma perseguição que durou 26 horas. O homem que causou tanta destruição e terror estava agora sob custódia. Os subsequentes procedimentos legais revelaram uma mente problemática. A defesa de Nichols argumentou que ele tinha uma doença mental no momento de seus crimes, suscitando questões sobre a interseção entre saúde mental e comportamento criminoso. Apesar dessa defesa, o júri o considerou culpado de múltiplas acusações de assassinato e uma série de outros crimes. Em dezembro de 2008, Brian Nichols foi condenado a várias penas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Seu caso deixou uma marca permanente no sistema de justiça criminal americano, levantando questões importantes sobre a segurança nos tribunais e o impacto profundo da saúde mental no comportamento criminoso.